Quando saímos de casa para ir a algum lugar e de repente precisamos falar com alguém ou entrar em uma rede social, utilizamos o 4G, que permite que as pessoas se comuniquem longe de uma conexão Wi-Fi. Porém, como tudo na vida tem mudança e aprimoramento, o 4G não iria ser diferente. E é aí que chega o 5G, e é sobre ele que você vai aprender nesse vídeo. Então, bora começar? O 5G é uma nova tecnologia de serviços móveis que vai trazer não só mais velocidade para a internet móvel, mas vai possibilitar ao longo dos anos uma infinidade de novas aplicações, como carros conectados, cirurgias à distância, automação de fábricas, lavouras e rebanhos conectados, cidades inteligentes e outras mobilidades, que ainda devem surgir com a chamada Internet das Coisas. Essa tecnologia permitirá a interconexão de diversos outros equipamentos em casa ou no escritório. Além disso, também possibilitará o uso em telefones celulares que não são conectáveis à rede Wi-Fi ou internet a cabo. Ter um aparelho com 5G possibilitará um melhor tempo de processamento de downloads e uploads, uma maior velocidade na transferência de dados por segundos e uma economia de até 99% no consumo de energia dos aparelhos. Tudo isso pela rapidez e eficiência da tecnologia que processa as informações de forma muito mais ágil. A capacidade de transmissão de dados da internet 5G é extremamente avançada. Milhares de equipamentos podem estar interconectados numa mesma rede e serem operados remotamente de forma segura. Em uma rede Wi-Fi não temos essa capacidade para suportar tantas conexões e é o que faz com que o 5G seja muito mais atraente para o desenvolvimento da internet das coisas e a evolução da indústria 4.0. A principal diferença do 5G para o 4G é de fato a velocidade na transferência de informações chamada de latência. No 4G a cobertura é de até 10.000 aparelhos por quilômetro, enquanto no 5G a rede de cobertura pode ser de até 1 milhão de aparelhos por quilômetro. Em um país continental como o Brasil, esse aumento do raio de cobertura significa alcance da internet em áreas rurais e indústrias que hoje não têm esse sinal. O sinal do 5G chega ao celular por meio de antenas que são interligadas por equipamentos e estrutura de fibra óptica implantadas pelas operadoras. Essas antenas utilizam radiofrequência, que são uma espécie de rodovias aéreas por onde trafegam as ligações e os dados. Por meio de leilão, a Anatel autoriza as empresas vencedoras a explorar as frequências para ofertar os serviços, como foi nas tecnologias 4G, 3G e 2G. A velocidade do 5G pode ser, em média, cerca de 10 vezes mais rápida que o 4G, chegando a 1 GB por segundo, sendo que em alguns testes alcançou 10 GB por segundo. Para baixar um filme em HD no 5G poderá levar apenas 100 segundos, o que no 4G demora cerca de 6 horas. Ainda não se sabe qual será o custo da tecnologia 5G no Brasil, mas a média mundial leva a crer que os valores estão na média de R$100 a R$150 mensais em pacotes que podem ser limitados a depender da oferta de lançamento pelas operadoras. Por processar bits mais rapidamente, o custo da tecnologia 5G pode não ser tão alto para o consumidor final, mas há um ponto que pode aumentar esse custo: a necessidade de ter um aparelho que seja compatível com essa tecnologia. A comercialização é feita por meio de pacotes de voz e dados, independente da tecnologia ser adotada. Ou seja, não é a tecnologia que é comercializada, mas os serviços. O dispositivo celular 5G começa com o preço de acordo com a entrada da tecnologia e tende a cair rapidamente com os ganhos de escala mundiais que vão reduzindo o custo de produção. No Brasil, tanto os aparelhos como os serviços estão sujeitos à maior carga tributária sobre telecom do mundo, que pesa bastante no preço final. No Brasil, ainda não existe rede específica para a tecnologia 5G com frequências superiores. No entanto, algumas empresas lançaram suas redes 5G nas frequências existentes. As principais operadoras do Brasil, TIM, Vivo, Claro e Oi, lançaram plataformas testes de 5G. A efetiva rede 5G depende de leilão para a implementação da nova rede. Com a publicação do edital pela Anatel, os fornecedores interessados enviam propostas para participar do leilão de concessão da exploração das faixas. Para os municípios com mais de 30.000 habitantes, estão previstos compromissos de atendimento já com tecnologia 5G. Como exemplo de empresas vencedoras que passam a explorar essa tecnologia, a Telecom, Brisanet, Consórcio Sul e outras,
que ganharam para trazer serviço de internet à população. Hoje, o 5G está disponível em 34 países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suíça, Suécia e outros. A Coreia do Sul foi o primeiro país a lançar o 5G comercialmente em abril de 2019. Para a Confederação Nacional da Indústria, para atrair investidores para o 5G brasileiro, é preciso apressar o passo de solicitação e garantir que o modelo regulatório do 5G proporcione condições de custo, cobertura e rapidez de implementação pelo menos equivalente à de outros países. Além da decisão sobre o leilão de frequência para a cobertura pública de 5G, o setor produtivo defende que a Anatel regulamente as redes privadas, segurando o acesso a um aspecto de frequência para o uso específico da indústria. É o que já acontece na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. Mas como começou essa onda de internet móvel? G ou G1 é a primeira geração de conexões mobile que surgiu com o objetivo simples de possibilitar ligações de voz em um aparelho sem fio, possibilitando a execução de chamadas em movimento. Contudo, pela baixa capacidade de tráfego e pelo alto custo, não se sabia ao certo qual era o potencial de crescimento da nova tecnologia. Por isso, não houve uma padronização dos sinais, ou seja, a Europa tinha diversos padrões diferentes. Os sinais recebidos de um transmissor cobriam uma área específica chamada de célula. Quando um usuário saía dessa célula e passava a integrar outra, o sinal era transferido sem transição ou interferência. Esse foi o grande divisor de águas para a tecnologia G e o que possibilitou o avanço da mobilidade na telefonia. Enquanto os Estados Unidos precisavam de uma melhor performance, a Europa precisava uniformizar o seu sistema. Foi assim que a segunda geração de telefone móvel passou a utilizar a tecnologia digital, deixando a analógica de lado e permitindo integrações com circuitos digitais. O foco do 2G era oferecer telefonia digital móvel aos usuários, então o canal de voz foi adaptado para a transferência de bits de dados. Contudo, o GCM, que se tornou a referência da segunda geração de internet móvel, pode ser dividido em 3 fases. Na primeira fase, ofereciam-se chamadas de voz, SMS, dados síncronos e assíncronos, bem como transmissão de pacotes assíncronos. Na segunda, passou-se a oferecer serviços de e-mail, ampliação do número de usuário, melhora no SMS e serviços de dados para informações gerais. Já na terceira, iniciou-se a implementação dos pacotes de dados com alta taxa de transmissão, o famoso GPRS. O GPRS, também conhecido como 2,5G, o funcionamento dele era focado na transferência de dados, e sua conexão tinha uma velocidade de 32 kb a 80 kb. O EDGE funcionava como uma evolução do GPRS, com um sistema de modulação que ampliou a velocidade da internet. Contudo, ele não chegou à terceira geração de internet móvel, sendo considerado um 2,75G. Apesar da velocidade de rede ser mais alta, a latência continuava elevada, como a do gRPS, o que tornou a navegação em sites mais lentas na web. O UMTS foi a primeira tecnologia que surgiu na terceira geração de internet móvel, que começou a ser utilizada no Brasil em 2007 em planos ofertados pela Claro. Um padrão de radiofrequência que possibilitou conexões de até 2 MB para download e upload. O 3G permitiu a realização de videochamadas, a comunicação via VoIP principalmente e acesso à TV no próprio celular, além de aprimoramento de serviço de e-mail e SMS. O HPSA, pacote de acesso de alta velocidade, é o mais recente. Com a latência ainda menor e velocidade de internet mais alta, pode ser considerado até mesmo um 3,5G. O modelo atualizado HPSA+, incrementa as taxas de download e upload. Em 2012, quando começou a ser implementado pela Vivo no Brasil, o limite máximo dos pacotes chegava a 6 MB, mas a velocidade foi incrementada com o passar do tempo. Também conhecido como LTE, o 4G é um dos padrões mais avançados do mercado atualmente. Diferentes das gerações de rede móveis anteriores, o LTE prioriza tráfego de dados em vez de tráfego de voz, o que torna o 4G mais rápido e estável. A velocidade de navegação depende da compatibilidade do aparelho usado, mas pode chegar a 30 MB de download e 75 MB de upload. O 4G permitiu o avanço de diversas áreas relacionadas às conexões mobile, como a indústria dos games e os serviços de streaming. A distribuição de rede da quarta geração de conexões para celular também é mais eficiente, já que, ao contrário do 3G, os dados empacotados e transmitidos são enviados com mais velocidade,
ao consumidor final. E por fim, viria o 5G, que vem para expandir a rede de conexão móvel para o máximo de dispositivos possíveis. Porém, foi criada alguma teoria da conspiração sobre o 5G que alimentaram o mercado de produtos anti-5G. Mas não há nenhuma evidência de que as redes de internet sejam prejudiciais à saúde. A OMS já afirmou que as redes móveis 5G são seguras iguais às 3G e 4G, pois as redes móveis funcionam com o uso de ondas de rádio. Apesar disso, tem havido ataques a transmissores por pessoas que consideram as redes 5G prejudiciais. Mas um relatório organizado por 29 cientistas reuniu quase 2.000 artigos que indicam risco ligados a distúrbio do sono, geração de prematuro, letargia, doenças neurais, perda de memória, aborto, leucemia, câncer e entre outros. É importante observar que esses estudos foram realizados dentro dos limites de exposição. Essa realidade fez com que um grupo de 400 médicos e cientistas de diversos países assinasse um pedido com base no princípio de precaução até que as desconfianças em relação ao 5G possam ser esclarecidas. Diante desse cenário, diversas cidades na Austrália, Estados Unidos, Itália e Suíça, entre outras, vêm tomando iniciativas para pedir ou limitar o uso da tecnologia 5G. No Brasil, a Anatel, responsável pelo procedimento, limita-se a seguir as diretrizes dos órgãos internacionais sem colocar em pauta as discussões sobre os riscos. Mesmo sem o uso massivo, fabricantes de celulares já estão lançando no mercado os aparelhos que sejam capazes de receber a internet móvel. Temos como, por exemplo, o Moto G 5G Plus, o Motorola Edge, o Galaxy Note 20 e o iPhone 12 Pro.